quatro chaves para conhecer Deus melhor. Gálatas 2 e 3. Existem quatro chaves. A primeira chave é que Deus ama todos incondicionalmente. Encontra-se em Gálatas 2, versículos 1 a 6. Quando Paulo foi até Jerusalém para falar com os outros apóstolos, para resolver o problema do judaísmo e a necessidade quanto aos apóstolos, ou falsos apóstolos, que entraram nas igrejas de Gálatas, para as novas crentes, a necessidade para que elas, novas crentes em Cristo, obedeceram as leis judaicas. Então, Paulo subiu para Jerusalém. 14 anos depois, talvez depois do batismo, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Eu já tinha estabelecido igrejas em Gálatas, no primeira viagem missionária. Versículo 2. Foi para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrida inutilmente. Ele foi ter com Tiago e Pedro e João, apóstolos, e consciente de mudança, transformação por Cristo nos novos crentes. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, Paulo não obrigou Tito para cumprir a lei de circuncisão. Ele teve uma revelação que o Evangelho é de graça e já não era necessário cumprir as leis mosaicas. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão à lei, escravidão ao velho pacto de fazer sacrifícios, não comer porco, mariscos, outras práticas judaicas. Não nos submetimos a elas nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Este é o primeiro ponto, a primeira chave. Deus não olha para a aparência, idade, raça, género, etc. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. E temos de voltar agora com Atos 15, quando Pedro teve uma visão de um lenço e foi revelado ao Pedro que os gentios também podiam entrar no reino de Deus e não eram imundos. Pedro foi estimulado a comer comida, alimentos antes eram considerados imundos. Mas com esta revelação, olha para Atos 15, temos este maravilhoso chave para entender e conhecer Deus melhor. Versículo 9, eu só quero ler versículo 9 para entender isto. Deus não fez distinção alguma entre nós e eles, entre os judeus e os gentios, os não-judeus, visto que purificou os seus corações pela fé. Este é o chave de um evangelho de graça. Deus não faz distinção das pessoas. Ele não faz acepção de pessoa. Não trata pessoas com parcialidade. Deus ama todos, independente de religião, raça, género, idade, cultura, educação. Somos iguais perante Deus. Todos são chamados a Ele. Criminais, boas pessoas, pessoas com educação, pessoas sem educação nenhuma, criança, todas as nações. E a igreja deve ou pode mostrar isto, depende do contexto cultural. Então não é preciso tornar-se judeu e cumprir as leis de Moisés antes de conhecer Cristo. Deus ama todos incondicionalmente. Estamos no mesmo patamar perante Ele, temos o mesmo valor, embora na igreja há funções diferentes. Gálatas 2, 7 a 9. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, os gentios, assim como Pedro aos circuncisos, judeus. Pois Deus
que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então eles reconheceram os apóstolos de Jerusalém que Paulo era um apóstolo mesmo e tinha uma chamada que recebeu com Barnabé em Antioquia para ir aos países distantes, para a Grécia, para a Creta, para a Turquia, para os outros países para pregar o Evangelho. E eu precisava de saber sobre esta questão, resolver esta questão. E vamos ver agora em versículo 12 a 14, capítulo 2, 12 a 14, sobre comida. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comeu com os gentios. Ou seja, ele aceitou os gentios e não pôs este jugo sobre elas do judaísmo, do lei, do legalismo. Quando, porém, eles chegaram, os outros, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram de circuncisão, e mudou a sua opinião, Pedro, e pensava que era mesmo necessário cumprir as leis de Moisés. Mas o que Paulo entendeu foi que não era essencial de deixar de comer certos alimentos. Todos os alimentos são permitidos pelos novos crentes gentios. Vamos para a segunda chave sobre justificação perante Deus pela fé, que não é produzido por cumprir leis de Moisés. Versículo 16, capítulo 2. E estou a tentar encontrar. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Para transformar isto em palavras mais atuais, é impossível chegar perto de Deus e obedecer todos os mandamentos. É impossível. Nós não temos a capacidade espiritual, natural, para obedecer a Deus em todos os aspectos. É só quando nós cremos em Cristo, confiamos nele, é que nós somos justificados. Esta palavra não se usa hoje em dia muito, mas se nós confiamos em Cristo, somos aprovados, somos aceitos por Deus, perdoados, limpos, declarados justos, declarados inocentes perante o juiz, porque antes de conhecer Cristo somos castigados, ou em período de ser castigo, somos pecadores fora do paz e a comunhão com Deus. Mas agora, com fé em Cristo, por causa do amor dele, somos absolvidos de culpa, libertados do poder do pecado, reconciliados, abraçados, temos paz com Deus. Como? Eu vou repetir, por depositar a nossa confiança em Deus, em Jesus, e também naquilo que ele fez na cruz, que foi suficiente para limpar as nossas vidas. Então, essa segunda chave, a reconciliação é pela fé em Cristo Jesus. Terceira chave é que fomos já crucificados com Cristo. Quando Cristo morreu, nós somos unidos com Ele, então já estamos crucificados com Ele. São palavras difíceis, mas vamos ver em versículo 20 do capítulo 2, quando Paulo diz: foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é uma descrição da vida cristã. Quando nós identificamos com a morte de Jesus, somos incluídos e unidos com Ele na sua morte,
e a sentença de morte é declarada sobre nós. E Paulo, neste versículo, declarou um funeral sobre si próprio, sobre os esforços, sobre farisaísmo, sobre a incapacidade de agradar a Deus no interior. Esta crucificação do nosso velho homem marca o fim da religião das boas obras. A maior parte das pessoas pensa que estão ilesos, são bons nos olhos de Deus por causa daquilo que eles fazem aos vizinhos, na família, e não são criminais. Mas Paulo diz, a morte é declarada sobre boas obras e a religião. É o fim dos esforços e o cumprimento de regras para chegar perto de Deus. Já não vivemos por fama, por dinheiro, por sexo, por relacionamentos no primeiro lugar, por posição ou autoimportância. O velho homem, como eu disse, já foi crucificado. A carnalidade, os padrões do mundo, as paixões do egotismo, egoísmo, desejo de vingança, amargura, críticas, mentiras, já foram crucificados, já passaram e já não precisamos viver nelas. Mas como? Agora Cristo vive em nós, quem crê em Cristo, obviamente. Paulo diz, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo, eu vou ler novamente, Cristo vive em mim, eu vivo pela fé no Filho. E agora é possível agradar a Deus, porque Cristo vive em nós. Quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, quando nós recebemos Cristo como Salvador e Senhor. A quarta chave é fé abre caminho para o progresso na vida cristã. Começamos pela fé em Cristo e progredimos, continuarmos pela fé, recebendo graça, recebendo aquilo que nós precisamos. Agora, Gálatas 3, versículo 1 a 9, diz, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi como crucificado. Este deve ser a centralidade da nossa visão. É Cristo crucificado, a cruz. Uma igreja que não prega a cruz não é uma igreja fidedigna. Mas nós temos de focar em Cristo que foi crucificado e não desviarmos de Cristo, naquilo que Ele fez na cruz e a ressurreição dele. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Quando recebemos Cristo, recebemos o sinal do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos concede vida e santidade. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, ou pela natureza humana, pela carnalidade, pela a necessidade de cumprir leis? Quando Cristo vive em nós, nós queremos obedecer a Deus, nós queremos perdoar, nós queremos dar o dízimo, nós queremos evangelizar, queremos cultuar, mas o legalismo obriga-nos a fazer essas coisas como um substituto falso. Mas quando temos Cristo, temos a capacidade, o desejo de andar em santidade e com obediência. O Espírito nos capacita e Paulo destaca a prioridade de Cristo, não as leis de Moisés. A prática da lei era o modus operandi, o método que Deus usou no passado, mas agora é o chave fé, e vamos continuar todos os dias com fé em Cristo Jesus, não pelo nosso esforço. Recebemos o Espírito pela fé em Cristo, é necessário receber o Espírito Santo. Pela fé, realiza milagres e Deus opera sobrenaturalmente. E vou continuar aqui. Versículo 4. Será que foi inútil? Sofreram tantas coisas. Se que foi inútil, aquele lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Fé abre a operação de Deus pelo Espírito Santo.
tanto na nossa vida pessoal, como está escrito aqui, os dons do Espírito, profecia, línguas, curas. Deus sempre opera através da fé, a nossa fé nele. Não opera através de chantagem, nem de manipulação e gritos altos para incentivar fé. Isso não funciona. Aquilo que funciona é quando cremos em Cristo Jesus e Deus opera pelo Espírito Santo e recebemos aquilo que nós precisamos. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus para ter um filho e isso lhe foi creditado como justiça. É um exemplo. Estejam certos, portanto, de que os que são de fé, esses que são filhos de Abraão. Ele destaca tantas vezes nesta epístola a necessidade de fé. E nós precisamos disto para viver a vida cristã sem egoísmo, com amor, através da nossa fé em Cristo Jesus. E prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, não por cumprir as leis de Moisés. Ele anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoados. Assim, os que são de fé são abençoados. Não a fé que nós inventamos, ou palavras que nós dizemos, não. Declaramos as palavras das promessas na Bíblia. Não inventamos promessas e declarações que este ano o caminho vai abrir, este ano eu vou ficar próspero. Isso não. Mas a fé na palavra de Deus. Quem é desta maneira, desta prática, são abençoados aquelas pessoas junto com Abraão, homem de fé. O justo viverá pela fé. E temos duas opções. Ou andamos num barco de remos com esforço muscular para deslocar o barco para frente com muita dificuldade, um empenho, ou nós andamos de barco de velas, dependente do vento, dependente do Espírito para agir em nossas vidas, impulsando-nos para a santidade, impulsando-nos para Cristo. Nós sentamos no barco a uma certa quantidade de trabalho, mas é totalmente diferente descansar em Deus e confiar no impulso do Espírito Santo. Quando, por exemplo, somos tentados a mentir, o Espírito Santo vai dizer, não, isso não. Ou quando nós somos tentados a se vingar-se, o Espírito Santo fala em nossos corações, não é por aí. E quando nós somos no barco de remos, é totalmente para esforço próprio e dificuldade e fracasso e derrota. Mas quando andamos pelo barco de velas, nós somos debaixo do poder do Espírito Santo, poder da vida de Cristo em nós. Então, 4 chaves de conhecer Deus melhor. Primeira chave, Deus ama todos incondicionalmente. Temos o mesmo valor perante eles. Não há pessoas mais especiais, mais favoritos, não. Segunda chave, somos reconciliados com Deus através da dependência em Cristo Jesus e obra na cruz. Terceira chave, já fomos crucificados com Cristo, já não vivemos. O velho homem não tem poder sobre nós, somos tentados, mas ele já foi crucificado. Cristo vive em nós, quem crê. Quarta chave, pela fé recebemos o poder do Espírito Santo. A vida de Cristo opera em nós à medida que nós cremos nele todos os dias e depender na vida de Cristo para viver uma vida que agrade a Deus. Somos debaixo da lei de Cristo. Então, que Deus abençoe. Amém.